Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é quinta-feira, 19 de junho de 2025. Olha, o cenário está agitado, viu? No Brasil, a gente tem investigações sobre supostas tramas golpistas, espionagem, ganhando novos capítulos, sabe? E envolvendo figuras importantes da política. A economia, claro, continua no centro do debate, com discussões sobre juros altos, o rumo fiscal do país. E já começam a surgir os primeiros termômetros para as eleições de 2026, mostrando um país ainda bem dividido, né? Lá fora, a tensão entre Israel e Irã escala de um jeito perigoso, com ataques diretos e muita preocupação internacional. Vamos dar uma olhada mais de perto em tudo isso. Vamos começar pelo Brasil, então. As investigações avançam. A Polícia Federal agora diz que a intenção de um golpe por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, já existiria desde 2021. Pois é. E não é só isso, né? Não, tem mais. Tem também as acusações de fraude dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para espionar adversários. E segundo as apurações, Jair e Carlos Bolsonaro supostamente escolhiam os alvos. É o que se investiga. E mais um ex-assessor de Bolsonaro, o Marcelo Câmara, foi preso também. É uma sequência de eventos que, aprofunda bastante a crise institucional. O Supremo Tribunal Federal tem agido firmemente, ordenando prisões, pedindo dados ao Google sobre aquela minuta do golpe e até decidiu dar segurança vitalícia aos seus ministros. Isso mostra a gravidade da situação, a tensão entre os poderes. E vale notar uma correção importante que saiu. Apesar do que foi dito antes, parece que Bolsonaro não foi formalmente indiciado no caso da ABIN paralela. Ah, certo. Pelo menos não ainda. E o Mauro Cid, que é uma peça-chave nisso tudo, declarou ser o único prejudicado na investigação. Isso aí pode gerar bastante debate ainda. Entendi. Mudando para a economia, as críticas continuam fortes, né? Tem análise descrevendo o Brasil como sufocado por juros e política sem rumo. Exato. O presidente Lula se mostrou firme sobre o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, dizendo que não dá para ceder sempre. E o governo está preparando uma medida provisória para defender a posição sobre o marco das offshores, né? Contra o Congresso. Exatamente. É um cabo de guerra fiscal bem claro entre governo e Congresso. E isso num cenário onde a produtividade do Brasil não cresce, há décadas. É preocupante. Essa falta de rumo, a dificuldade em controlar gastos públicos, tudo isso impacta os juros, a confiança dos investidores. E acaba dificultando a recuperação econômica, né? Fica tudo mais amarrado. E o clima para 2026 já começa a esquentar, né? Já tem pesquisa saindo. Pesquisas recentes mostram, por exemplo, alta rejeição ao Supremo Tribunal Federal. Muita gente achando que a corrupção aumentou e que o governo Lula estaria pior que o de Bolsonaro na opinião de parte dos entrevistados. Sim, os números revelam essa polarização que continua muito forte. E a desconfiança nas instituições-chave também. O Partido dos Trabalhadores e os bolsonaristas aparecem tecnicamente empatados em apoio popular nessas pesquisas. Aham. E o Partido Social Democrático tentando lançar o Ratinho Júnior para presidente. É uma tentativa de terceira via, talvez. E ainda aparecem declarações polêmicas como a do governador Jorginho Melo, falando em separar o Sul. Isso acende alertas, né? Com certeza, essa divisão, somada a esses discursos mais extremistas ou separatistas, fragiliza o debate democrático. E pode abrir espaço para mais instabilidade, infelizmente. Outros pontos rápidos aqui do Brasil. Surgiu uma suspeita de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, uma organização que teria direcionado emendas parlamentares para a esquerda. Está sendo investigado. Mais um problema para o INSS, né? Pois é. E falando nisso, dados de milhares de aposentados estariam vulneráveis lá no sistema do INSS. Preocupante. Muito. Mostra desafios sérios na gestão pública que afetam diretamente o cidadão comum. Mas, uma boa notícia pelo menos. O Brasil se declarou livre da gripe aviária. Ah, isso é ótimo. Um alívio importante para o setor agropecuário e para a saúde pública. E um detalhe, o Congresso Nacional ficou sem sessões agendadas ontem, meio parado por lá. Às vezes acontece. Talvez acomodando as tensões. Agora, mudando para o cenário internacional. A coisa ficou séria mesmo entre Israel e Irã. Israel lançou ataques diretos no Irã, atingiram alvos militares, nucleares
e até emitiu ordem de evacuação em algumas áreas. É uma escalada muito perigosa. Saiu daquele conflito indireto, né, por procuração. Para confrontos abertos. A retórica tá duríssima dos dois lados. O líder supremo do Irã respondeu que a batalha começa e que não negocia sob pressão. Tenso. Muito tenso. E os Estados Unidos? Parece que tinham planos prontos para atacar e estão retirando os cidadãos de Israel. Sim, e o Irã já alertou os Estados Unidos sobre apoiar Israel. O envolvimento americano é um fator crítico. E outras potências também se posicionando, né? Como a Alemanha. A chanceler alemã agradecendo Israel pelo trabalho sujo. Uma fala bem controversa. Nossa, isso mostra que as consequências são globais. Afeta a estabilidade, os mercados. Não é à toa que o Itamaraty já recomenda não viajar para a região. Complicado. E ainda nos Estados Unidos, outros assuntos. O Trump estendeu o prazo para a venda do TikTok. Ah, a novela do TikTok continua. Continua. E um político democrata foi preso por lá. E tem um debate crescendo sobre o uso de psicodélicos. O Colorado chegou a perdoar crimes relacionados a isso. Interessante ver a política tradicional lado a lado com esses debates mais, digamos, progressistas sobre drogas. E falando em tecnologia e poder, a OpenAI, aquela gigante da inteligência artificial, Sim, decidiu entrar no mercado de defesa. olha aí. Isso é um marco importante, né? Mostra a integração cada vez maior da tecnologia de ponta, com segurança, com geopolítica. É um novo cenário se desenhando. Também, o Putin se reuniu com a Dilma Rousseff para falar do BRICS. Fortalecendo esse outro bloco. Um representante do Partido dos Trabalhadores participou de um ato pró-Kirchner na Argentina. O parlamento britânico apoiou a descriminalização do aborto. E a Holanda recomendou que menores evitem TikTok e Instagram, preocupação com redes sociais. Isso tudo mostra um mundo com blocos de poder se realinhando, né? G7 de um lado, BRICS tentando se fortalecer, as tensões políticas internas de cada país transbordando para a diplomacia, e essa preocupação crescente dos países com o controle sobre a tecnologia e o impacto das redes sociais, principalmente nos mais jovens. É um tema global. Foi um dia cheio de notícias importantes, investigações e tensões políticas e econômicas aqui no Brasil e um conflito que escala perigosamente no Oriente Médio com repercussão global. Muita coisa acontecendo. Realmente, os eventos de ontem mostram como tudo está conectado, né? Do local ao global. E num cenário internacional que está bastante instável, bastante imprevisível. É verdade. Bom, obrigado por acompanhar mais este Se Liga Política. A gente que agradece a audiência. Amanhã a gente volta com mais notícias e análises para deixar todo mundo bem informado logo cedo. Até lá!